Combater a violência doméstica não é uma tarefa simples. Se no Brasil as vítimas são amparadas pela Lei Maria da Penha, no exterior nem sempre isso acontece, principalmente em países com legislações diferentes, como é o caso do Japão. Hoje você vai conhecer a história de mulheres guerreiras que souberam dar a volta por cima e também onde buscar apoio. As vozes das vítimas de violência doméstica, elas são tão silenciadas que a gente acaba perguntando, né? Será que existe mesmo vítima de violência doméstica aqui no Japão? E sim, elas existem. E eu fugi de casa com os meus 2 filhos. Eu já tinha um plano de juntar um dinheiro para fugir, para alugar um apartamento, para começar uma vida nova. Mas naquele momento ali, que foi de decisão, eu tinha 30 mil ienes. Eu sinto muito pelas minhas filhas. Na idade que elas estão, eu já sonhava ser mãe. Eu já era mãe, né, na verdade, porque as mais velhas fizeram 29 mês passado. É uma parte assim que eu me cobro bastante, porque eu gostaria realmente de poder tido assim uma atitude mais forte, mais rápido. Medo, desamparo, arrependimentos. Não importa onde elas estejam. As histórias das vítimas de violência doméstica se repetem em qualquer canto do mundo. Assim foi com Manu Barão, que fugiu de casa com 2 filhos pequenos. Ela tinha o equivalente a R$1.000 no bolso. Insuficiente quase mesmo para sustentar uma única pessoa por 1 mês no Japão. E eu entendi que, tipo assim, vai ter que ser agora. Ou é agora, com 30 mil, ou amanhã eu posso amanhecer morta. Porque quando você está agredindo, dando tapa, dando isso, dando aquilo, você não pensa na morte. O dia que você recebe uma faca no pescoço, eu estava deixando a minha vida na mão dele. Então eu decidi sair quando eu vi a minha vida por um fio. Mas naquele momento, o que mais me doeu foi que eu vi o meu filho de 5 anos parado, olhando, e o olhar dele ficou na minha mente, olhando a situação. Então, para mim, aquela violência tinha passado de mim, estava atingindo os meus filhos. E no final do dia, o meu filho me disse assim: mãe, quando eu crescer, eu não vou deixar mais o pai bater em você. E aí eu entendi que eu estava transferindo a responsabilidade de me defender para uma criança. E que eu tinha a consciência que ou ele ia se tornar como pai, ou ele ia se revoltar como pai. E eu ter essa consciência me fez entender que eu que tinha a consciência, eu precisava sair dali. O mesmo drama foi vivido por Yuka Sato, mas no caso dela eram 4 filhas para fugir junto e esconder do ex-companheiro abusivo. Não é uma pessoa que se vê em desespero. No meu caso, eu estava com 4 meninas pequenas. Então, assim, se eu soubesse que eu tinha essa segurança de não precisar se preocupar com o lado financeiro logo de cara, talvez eu tivesse feito as coisas diferente, mais rápido. No Japão, os casos de violência doméstica vêm subindo há 19 anos seguidos. No ano passado, foram cerca de 84 mil ocorrências registradas, incluindo 1 feminicídio e 116 tentativas. No caso das vítimas brasileiras, muitas nem sequer chegam a ir à polícia, principalmente devido à dificuldade do idioma. Mas agora elas têm onde buscar ajuda. A linha de apoio à mulher no Japão começou a oferecer serviços em português. Criada junto com o Instituto Maria da Penha, a LAM reúne especialistas em várias áreas para orientar e acolher as vítimas. E Lilian, e quando uma vítima está fora do país de origem, no caso o Japão, é muito diferente? Eu posso te dizer que nós temos muitos agravantes, começando, ela está longe de casa, né? Ela tem o obstáculo do idioma. Quando ela é casada, que ela não tem nenhuma descendência, ela é casada com descendente de japonês ou até mesmo com japonês, ela depende do visto, muitas vezes ela se torna refém, né? Por conta desse visto. Uma vez que ela se torna mãe, essa situação ela se agrava ainda mais,
porque ela depende também da emissão do passaporte para poder retornar com a criança para o seu país. Enfrentar os medos não é uma tarefa fácil, principalmente quando se mora num país distante com uma cultura e idioma tão diferentes. Mas a história de Manu Barão é o exemplo de que nada é impossível e pode servir de incentivo para muitas outras mulheres para ganhar coragem e enfrentar a violência dentro de casa. A mulher frágil, que fugiu com os 2 filhos pequenos, sem saber o que ia encontrar pela frente, hoje é uma das profissionais mais respeitadas na área dela. Valeu muito a pena, faria tudo 1000 vezes e eu passei a minha vida sozinha, trabalhando e cuidando dos meus filhos, mas eu te digo que tudo que eu tenho hoje é a maior recompensa de tudo que eu fiz e valeu muito a pena. E hoje eu poder usar tudo que eu passei como ferramenta para ajudar outras mulheres é o maior prêmio o prêmio de consolo por ter passado pelo que eu passei. Soldadores de todos os cantos do Japão vêm em busca dos cursos oferecidos por Manu. A história dela é uma luta assim que a gente vê muitas pessoas passando aqui no Japão, coisas que as mulheres sofrem e ela dá esse suporte. Ela, por ela já ter passado por experiências, né? A volta por cima também foi dada por Yuka, mas o preço foi alto. O amparo psicológico às filhas, os incontáveis remédios ainda a acompanham, mesmo passados 17 anos. Eu faço terapia com uma psicóloga brasileira, né? Eu tenho muito apoio dela em relação a isso, eu acho muito importante, porque é muito difícil realmente você conseguir levar, né, um relacionamento, por exemplo, né? Depois de bastante tempo eu comecei a namorar, eu tenho um namorado que me apoia hoje, que entende a minha situação sem me pressionar, e isso fez com que mudasse tudo na minha vida. Tímida e discreta, Yuka só aceitou dar a entrevista porque não quer que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento. Olha, foram muitos anos de luta. Ano passado, quando a minha filha teve essa crise, eu fiquei muito mal de verdade, sabe? Nossa, assim, fiquei desmotivada até com o trabalho. Só que aí, mesmo perante tantas lutas, né? Esse ano a minha filha que mora comigo, ela vem há muito tempo correndo atrás de um trabalho como desenhista de mangá profissional. Ela recebeu um convite e a partir desse mês de julho ela está empregada como uma profissional. Então isso me faz muito feliz. Existem coisas na vida da gente que quando a gente às vezes pode demorar para sair, mas quando a gente sai, a nossa vida de fato anda.